mas o pecado prevalecia, a ponto que este único lugar foi destruído, tornado-se cinzas, e não tinha mais lugar para adorar de novo na terra. O pecado destroça Israel e os leva cativos para a Babilônia. Acabou, 70 anos se vão. Aí Deus não desiste. Ele vai e traz Israel de volta. Usa Ageu para dizer: recomecem, porque eu prometo que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Israel recomeça, mas não foi mais o mesmo, não foi puro. Você vai ver que o último profeta do Velho Testamento, ele relata a situação de como o pecado e a morte triunfava. Ele diz, uma reclamação de Deus, porque o povo estava dizendo: Deus se esqueceu de nós e nos abandonou, e não olhava o que eles eram. Aí Deus usa a boca de Malaquias para dizer que o povo estava honrando mais os seus políticos do que a ele como Deus. Ele diz: se vocês dizem que um pai merece respeito e o Senhor merece honra, se eu sou pai, onde está o meu respeito? Se eu sou Senhor, onde está a minha honra? Ele diz, os animais que vocês estão trazendo para mim estão com defeito. Vocês estão trazendo animais cegos, impuro, cheio de varinjeira, de bicho. Vão dar esse presente ao governador de vocês para ver se ele aceita. Ou seja, vocês estão dando um presente melhor ao governador e estão se afastando de mim, roubando o que é meu. Aí ele diz: vou me calar. Aqui o pecado triunfa e a morte. Ele diz: eu não vou mais mandar profeta, eu não vou mais dar visão, ou seja, eu não vou mais descer, eu não vou mais me manifestar no meio do meu povo. Quando eu olho esta passagem que ligo ao Apocalipse da Revelação, quando João fala de uma entrada triunfante, veja que João diz, e nos dá o entender como teólogo, é eu que estou dizendo, a Bíblia me dá o direito, e não vou usar heresia, mas dá na ótica jurídica que Paulo abrange, que o pecado chegou ao ápice do triunfo, e aí pede uma audiência definitiva para a nossa condenação. Veja que João capítulo 4, na revelação que teve, ele mostra uma entrada e um julgamento. Ele no capítulo 4 diz que ouviu um trono no céu, armado, e nele estava sentado o supremo juiz. Veja que a nossos erros, o pecado do ser humano, a nossa conduta foi tão ruim diante de Deus, que o nosso caso chega na Suprema Corte, na última instância, o supremo juiz. Então agora, o inferno, o pecado e a morte exigia a última audiência definitiva. Agora, a partir daqui, era o fim. Aí veja que João diz que o capítulo 4 ele vai descrevendo, mas o que impacta ele é o capítulo 5, porque ele diz que na mão direita do supremo juiz havia uma sentença condenatória. Ele diz uma escritura que era tão forte, os elementos comprobatórios contra o ser humano era tão robusto, que era escrita por dentro e por fora, selada com 7 selos. E aí, quando chega a petição da condenação por parte do pecado e da morte para nós, aí Deus vai buscar alguém. Veja que no contexto do capítulo 5, João nos dá o entender que Deus mandou: procure um advogado, procure um promotor, procure um homem que possa aceitar a causa dele diante de mim, que possa
defendê-los diante de mim. Os anjos saíram a procurar um advogado para nós, um homem, um promotor, mas não encontrou. E voltam dizendo: ninguém, Senhor, ninguém foi achado digno de tomar o livro, de desatar o livro, nem sequer de olhar para ele. Em outras palavras, ninguém foi achado digno de tomar o livro, ninguém quis aceitar a causa deles, não tem mais jeito, ninguém quis assumir, e se não tem advogado, a condenação vai vir. Aí Paulo diz: veja que quando Paulo escreve aos gentios de Efésios, ele diz que os gentios, nós já estávamos mortos pelos nossos pecados, vivendo na terra conforme as concupiscências da nossa carne, debaixo do pecado, vivendo sem Deus, sem paz e sem aliança com Israel. Paulo diz: já estávamos condenados e estavam mortos, mas agora ninguém foi achado digno. Quando você faz uma retrospectiva do que Paulo diz, que a morte reinou desde Adão até Moisés, me permita recapitular a Bíblia e você vai entender. Ele diz que o pecado entra pelo homem e o pecado a morte. Então veio Adão e entrou a morte por ele e ele morreu. Eu fiz um curto estudo nesse contexto cadavérico, e olha que coisa interessante. A morte é o processo que nos destrói, porque você, ser humano, se nós morrermos, o estudo diz, e é um estudo verídico, daqui 1 hora, se nós morrermos, eu estou sarado, o meu corpo está sadio. Se eu morrer, ou você agora, daqui 1 hora, começa as fases da decomposição, conhecida como autólise, ou seja, ela tem 5 fases, mas eu vou falar só de 3. O que é que a morte faz? Depois de 1 hora que a gente morre, ela vem para a primeira fase, para a corrente sanguínea, e quando a corrente sanguínea para, ela vai para o segundo ato, esfriar o corpo, e o terceiro é torná-lo pálido, só o teclado se possível, é torná-lo pálido, e o corpo vai esfriar. Agora o corpo frio é a primeira fase da decomposição. Ela tem de 1 a 12 horas para concluir esses 3 processos. Depois que ela termina, vem a putrefação. A putrefação tem de 12 a 24 horas para autodestruir o tecido, apodrecer o cadáver. Do 24 horas ela termina. Aí o que é que entra? Vem a colonização. Já que o corpo apodreceu, os insetos, as lavras vão deteriorar o corpo do cadáver e vai terminar ele podre. Lá volta ao pó de novo. Esse era o triunfo da morte por meio do pecado. Então a morte e o pecado entra por Adão e por ele a morte. Mas olha o que é que a Bíblia diz. Ela reinou de Adão até Moisés. Aí a Bíblia diz que o pecado entra por Adão, e Adão gerou a Sete. A geração de Sete é vencida pelo pecado e a morte, mas ele gera a Enos. Enos, a Bíblia diz que volta-se a Deus e volta a ter culto. Porém, o triunfo do pecado e da morte vence a geração de Enos. Enos gera Cainã, Cainã a Malalael, Malalael a Jared, e Jared a Enoque. Enoque resiste e diz: eu não vou me curvar, eu não vou pecar. Aí Deus olha e diz: ele é fiel, eu vou arrebatar, ele não vai ver a morte. Eu vou dar um exemplo para a geração que vem: quem não peca, eu arrebato. Mas antes dele ser arrebatado, ele gera a Metusalém. Metusalém vive 969 anos, mas o pecado e a morte o vence.
mas ele gera Lameque, Lameque gera Noé, e Noé gera Sem, Caim e Jafé. Aí o pecado abunda e é preciso destruir. Depois do dilúvio, Deus pega a geração de Noé e acredita. A Bíblia diz que agora ele pega Sem, mas o pecado e a morte vence Sem. Sem gera Arfajade, Arfajade gera Elá, Elá gera Éber, Éber gera Reu, e Reu a Peleg, e Peleg a Serug, e Serug a Naó, Naó gera Terá, e Terá gera Abraão. Abraão é chamado por Deus, amigo de Deus, o pai da fé, mas a morte e o pecado venceram Abraão. Ele gera Isaac, é vencido. Ele gera Jacó e o pecado vence. Aí Jacó gera Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, Isacar, José e a Benjamim. O pecado e a morte triunfa e vence. Aí Deus pega Judá. A Bíblia diz que a geração de Judá vem. Judá gera Perez, Perez gera Esrom, Esrom gera Arão, Arão a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé e Jessé a Davi. Aí Deus diz: achei um que vai cumprir o desejo do meu coração. Mas o pecado vence Davi e a morte apodrece. Davi gera Salomão, Salomão a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias a Manassés, Manassés a Amon, Amon gera Josia, Josia a Jeconia. O pecado e a morte vence um por um, e Israel é levado para o cativeiro. Aí vem o Novo Testamento. Aí Mateus conta a história e diz que Deus sempre protelou o julgamento. Ele diz: depois do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim gerou a Azó, e Azó gerou a Zadok, Zadok gerou Eliasar, Aquim gerou Eliasar, Eliúde gerou a Eliasar, Eliasar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, o qual foi marido de Maria. Até aqui ninguém foi achado digno de aceitar a nossa causa. Mas a Bíblia diz que quando o pecado e a morte triunfava, que não tinha mais jeito, aí no ventre de Maria a graça vem, a graça vem, a graça vem, a graça desce. A graça vem. Mas como vem? Ninguém queria aceitar. Quando você lê a carta de Paulo aos gentios de Filipos, capítulo 2, você vai entender. Quando a morte e o inferno dizia: não tem mais jeito. Veja que ele diz que a morte reinou de Adão até Moisés, o tempo da inocência e o tempo da lei. A lei termina aqui. Ninguém foi achado digno, ninguém quis assumir a nossa culpa. Com base em Filipenses, quando ninguém queria, há uma voz que eclode no céu: eu vou, Pai. Eu vou descer, Pai. Eu vou me tornar um deles. Eu vou sentir o que eles sentem. Eu vou viver como eles vivem. Vou ser tentado como eles são, Pai. Porque eles são meus. Porque o Senhor fez ele por mim. Porque sem mim nada do que foi feito se fez. Vai ter adoração de novo, Pai. Mas como descer? Você é a sabedoria. Você é o princípio, é o verbo. E para descer vai se humilhar. Você vai perder a sua glória, vai deixar o seu lugar. Ele disse: eu estou disposto a abrir mão da minha glória, Pai. Eu vou abrir mão, vou me despir. Eu vou abrir mão. Quem faria isso? Mas é humilhante, não importa.
Eu vou descer, Pai. Aí a Bíblia diz que Deus nos amou de uma tal maneira. E nos amou quando nós éramos ainda pecadores, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Volte a ter o direito de vida eterna. Cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar todos que já estávamos condenados pela lei. A lei adoeceu, enfermou. O sangue de novilho não livrou Israel do poder, do reino, da morte e do pecado. Agora ele desce e se torna ser humano. Porque a ira de Deus, o cálice da ira de Deus, ninguém quis assumir, ninguém quis aceitar, ninguém quis beber. Ele veio para restaurar Israel, mas Israel o rejeitou. Com 40 dias aproximadamente de nascido, Maria leva ele ao templo. Era a glória da segunda casa, e agora não era de madeira, agora não tinha anjos desenhados em cima da arca, agora era o próprio Deus, a glória viva, entrando no templo. E os judeus não deram atenção. Veja que Lucas diz que um homem que ansiava, cheio do Espírito, ele foi ao templo, levado pelo Espírito naquele dia. Quando ele viu o menino entrar no templo, no braço da mãe, ele correu, pegou o menino, levantou e começou a gritar: agora, Senhor, glórias ao teu nome, agora eu posso morrer, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a glória de Israel e a luz para os gentios. Ele percebeu, mas Israel rejeitou. Olha que coisa, 12 anos, ele volta no templo, é ignorado. Com 29 anos, ele vai pregar a redenção de Israel, que era o projeto de Deus para nos alcançar, mas Israel rejeitou. Aí Paulo, no capítulo 11 aos Romanos, ele diz que, capítulo 10 e 11, que Israel rejeitou a justiça de Deus, mas mesmo assim Deus não o rejeitou. Aí Paulo diz: vocês estão pensando que Deus esqueceu a Israel? Ele está escrevendo para os romanos, porque quando Israel rejeitou, precisava Deus ser adorado, se ligar a terra a Deus e Deus a terra, porque Israel rejeitou. Aí Deus olha para os gentios e diz: vou colocar os gentios, vou colocá-los no lugar de Israel. Veja que Paulo, capítulo 11, Romano, versículo 25, ele diz: eu vou dizer o mistério a vocês, para vocês não se achar sábio. É que Deus endureceu em parte a Israel por um motivo. Qual foi? Para vocês, gentios, entrar no lugar deles. E enquanto o arrebatamento não vir, a vez vai ser de vocês, a vez vai ser de vocês. Mas a natureza não queria aceitar. O contexto natural não dava certo, porque Israel eram os ramos verdadeiros e nós zambujeiros. Não encaixava. Era a mesma coisa que você enxertar manga em cana de açúcar. Não vai dar certo. Aí Deus quis pegar o zambujeiro e enxertar na oliveira. E Paulo diz que contra a própria natureza ele vai fazer e fez. Para isso, precisava vencer o pecado e a morte. Ele é condenado pelos seus irmãos, e condenado de forma bruta. Por quê? Porque o culpado era eu e você. Inocente, condenado, se pôs entre Deus e nós, e vai beber o cálice da ira de Deus. Só para você ter uma pálida ideia, diz aos historiadores que no período que Jeremias, que Deus disse a Jeremias, se eles não quiserem beber, diga a eles que eles vão ter que beber, quando Israel pecou. Diz os historiadores que nesta época era comum, quando o rei convidava os súditos para um banquete, e os súditos ficavam tão alegres
que metiam-se a beber, e o rei dava um aviso: não bebam, senão vocês vão perder o senso e vão fazer besteira. Mas eles não davam ouvidos e bebiam. Quando eles bebiam, se embriagavam e começavam a vomitar. Quando eles vomitavam na frente do rei, o rei agora dizia: vocês vão ter que beber o vômito da vossa embriaguez. Veja, eles tinham que beber o vômito. Então agora era na relação ao pecado que Deus estava falando. Beber o cálice da ira de Deus era a punição do pecado. Então veja que Jesus, quando vai para a cruz, ele fala sobre isso: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Por 3 vezes ele orou e diz: mas seja feita com a tua vontade. Ou seja, ele vai ser condenado, e condenado à morte de cruz, que era pertinente ao pecador, segundo Deuteronômio 21, 22 e 23. Os judeus condenam ele pela morte de cruz. Pilatos lava as mãos, mas ele é condenado. Quem deveria pagar o preço era eu, era você. Então Paulo vai dar resposta de como o homem se aproxima de Deus e tem comunhão com ele. Só é por meio dele, por meio de Jesus. Ele agora é condenado e vai sofrer as sanções. Depois de mutilado, de julgado, ele vai ser mutilado. É aqui que diz o escritor, é o Pierre Barber, o que fala da crucificação. Ele diz que o primeiro passo é o chicote, e o chicote romano, ele tinha o cabo curto e tiras compridas e grossas de couros cru. Na extremidade das tiras, chumbos e ossos de carneiros. Para fazer o quê? Porque o couro inchava aonde batia, e o chumbo e o osso causava contusões. 39 chicotadas. O condenado estava só o bagaço, o corpo inchado e o corpo dolorido pelo chumbo e pelos ossos. Agora imagina, e Isaías diz que a nossa culpa, a nossa mazela, os nossos pecados, o castigo que ia nos trazer a paz, cai sobre ele. Era pelas suas pisaduras que nós deveríamos ser sarados, e fomos. Então chicoteiam, e agora vem a cruz. Humilhado vai à cruz. Ou seja, segundo a crucificação normal, a cruz tinha 2 partes: a vertical, que era colocada no lugar da crucificação, e a transversal ou horizontal, que era o patíbulo. Diz o estudo que eles pegavam essa parte transversal, amarrava na mão do condenado, num lado e no outro, e tinha que ser na nuca ou na cabeça. Ele aqui, o pau aqui ou aqui, e ele amarrado. Por que amarravam? Porque diziam: ele foi condenado à morte, então ele se tornou perigoso, então vai amarrado, porque ele já está dolorido, está destroçado e pode não fazer mais nada. Pasmem, diz os historiadores que só o patíbulo pesava 50 quilos. Agora imagina, 50 quilos na costa de quem já estava todo quebrado. E diz a própria história que a cruz completa pesava mais de 100 quilos. E nós aprendemos, mesmo que os historiadores falem que era assim, mas nós pentecostais aprendemos que ele carregou a cruz completa nos seus ombros. Mais de 100 quilos. Era um castigo que era teu, era meu, era teu, era nosso, e ele aceitou a nossa causa. Será que isso não comove o teu coração? Exposto à vergonha, à nudez, elevado pelas vias dolorosas. 9 horas da manhã, ele é crucificado. Os grampos, e a cruz é levantada. Meio-dia, diz a Bíblia, que a ira de Deus vem, porque o ápice do nosso pecado caiu sobre ele.
todos os nossos erros se aglomeram sobre ele. E como o pecado faz separação e triunfava, aí Deus se retira dele. O Espírito Santo se afasta. E ele se sente só e grita na cruz: Deus, por que me desamparaste? Foi por causa do meu, do teu, dos nossos pecados. 3 horas da tarde, vem a decepção humana. 3 horas da tarde ele morre, sem ninguém para tirar o seu corpo da cruz. Solitário. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. E morreu. Lembra que eu disse que o processo do reino da morte vai entrar, como entrou em todos que eu falei? 1 hora depois, já era para a corrente sanguínea parar. E os historiadores dizem que a decomposição tem de 1 a 12 horas para terminar a sua primeira fase. E no caso de Jesus, ela não ia precisar nem disso, ia precisar só da metade da hora, porque o corpo dele já estava todo destroçado. 1 hora depois, o corpo dele ainda está na cruz. 2 horas depois, o corpo dele está na cruz. 3 horas depois, ele já está no túmulo. José de Arimateia e Nicodemos joga ele no túmulo. E a morte vai. Quando a morte vai, com 3 horas depois, ela não entende. Porque a corrente sanguínea não parou. O sangue não ficou frio. E o corpo dele não empalideceu. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados ficaram na cruz. Ele venceu na cruz. Ele entra sem pecado. A morte se cala e espera 12 horas. O prazo da decomposição fazer. Dá 12 horas e o corpo não muda. Não começa a feder. E se a decomposição não faz a primeira parte, a segunda não vem, que é a putrefação. 3 horas da manhã do segundo dia, 24 horas, e o corpo dele do mesmo jeito. 24 horas era o prazo da putrefação terminar, e o corpo dele não apodrece. O sangue não muda, e não chega inseto, não chega lavra, e a morte se preocupa. Espera mais 12 horas. 3 horas da manhã do terceiro dia, quero acreditar, a morte não aguenta e chama a decomposição. Decomposição, entre aqui. A decomposição diz: eu não posso entrar. Por quê? Porque eu só entro se tiver pecado, e ele não tem. Ele é santo, ele é puro. Chame o pecado. Isso é com o pecado. 4 horas da manhã do terceiro dia, quero acreditar, a morte chama pecado. Reino é poder absoluto. Paulo diz que ela reinou. A decomposição diz que a culpa é sua. Pecado, entra aqui. O pecado diz: eu não posso. Mas por quê? Hebreus 4,15. Em tudo eu tentei, em tudo eu procurei fazer ele errar, mas em nada ele pecou. Ele me venceu. Ele é maior, ele é puro, ele é santo.
Quando o pecado e a morte se rendem, levanta a bandeira branca e Jesus triunfa. A Bíblia diz: ele desce a mais baixa profundeza da terra, disse Pedro, porque até aqui a morte levava tudo para baixo por conta do pecado. Aí ele desce como glorioso triunfante, prega para a geração de Adão e Noé que a lei não foi imputada, para eles não ter desculpa. Pega e toma o poder da morte e do inferno e diz: agora quem vai reinar sou eu. Aí pega quem estava preso e leva para cima. Agora quem está em mim não é para baixo, é para cima, é para cima, é para cima que vai. Cinco horas da manhã, ainda cedo, quem vai chegando no sepulcro? Maria Madalena e outras mulheres. Não sabiam ela que quando a morte e o pecado se renderam, se entregaram, o julgamento acabou, foi protelado. Aí Deus diz: anjo, desce lá, tira a pedra, que ele vai voltar, e vai voltar glorioso. Aí quando Maria chega, o túmulo está vazio. Ela já chegou com a vasilha cheia de bálsamo para aplicar nele, para o resto mortais demorar mais. Quando chega, não tem ninguém, só os lençóis. Bate o desespero e o choro vem. O anjo chega e diz: mulheres, porque vocês estão chorando? Porque roubaram o corpo do meu mestre. Não, ele não está aqui mais. Não é que roubaram, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele venceu, ele está vivo. Igrejas, 10 dias depois, ele volta ao Pai e diz aos discípulos que não se preocupe, que ele vai voltar. Aí cumpre-se a profecia de Davi: levantai as vossas cabeças, portais da eternidade. Davi era rei, e por muitas vezes ele entrou com o triunfo em Jerusalém, com os despojos dos inimigos. E ele sabia que um rei triunfante, ao entrar na cidade com os despojos, por mais alto e mais largo que fossem os portões, não competia, não cabia a glória de um rei triunfante. Aí ele diz: levantai as vossas cabeças, ó portais da eternidade, e deixai entrar o rei da glória. Há um questionamento: quem é este rei da glória? É o Senhor poderoso na batalha, vitorioso, triunfante. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Capítulo 5 do Apocalipse, ele entra. E João diz: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno. Aí o anjo vem gritando bem alto. O escritor diz com uma forte voz, gritando: João, João, precisa chorar, mas não. Aí João diz, quando levanta a cabeça, rompendo os portões, triunfante, o anjo diz: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu, e ele é digno de tomar o livro, de quebrar os seus selos e de o ler. Aí João diz que quando olha, ele já está diante do que estava sentado no trono. Ele pega a sentença, e quando ele pega a sentença, o céu entra no império
pacto de adoração. E começam os 4 seres viventes que só adoravam o Pai. Os 24 anciões dobram-se no joelho, nos pés dele, e começam a cantar, a adorar e a dizer: digno tu és de tomar o livro, de desatar e de o ler, porque tu foi morto, mas estás vivo, ressuscitaste, e com teu sangue compraste, trouxeste de volta a Deus o negro, o pobre, o rico, o branco, povos, tribos, língua e nações, e os fizesse adoradores, Deixa eu ouvir o barulho do adorador, deixa eu ouvir. Só para concluir, amanhã a gente continua. Aí Paulo escreve no capítulo 8. Diga comigo, com fé e com coragem. Diga que o que Paulo escreveu no capítulo 8. Portanto agora, mais forte, portanto agora, nenhuma condenação a mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pergunta, pastor Genival, por quê? Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Eu estou livre.